Testamento, capítulo de número 2, os versículos 1 ao 3. Embora nós já estamos em outra parte das Escrituras, mas da nossa compreensão nós vamos voltar a este texto. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 1 ao versículo de número 3. Glórias a Jesus. Amém, amados? Então farei assim, vamos fazer assim. Lerei o versículo 1, os irmãos o 2 e todos nós em conjunto. Leremos depois o versículo de número 3. Palavra de Deus. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te damos graças por estar em tua casa, Senhor, nesta noite. Te louvamos, ó Deus, por este momento especial, oportuno para todos nós. Pedimos ao Senhor a inspiração para falarmos a tua palavra. Conceda-nos a graça que tanto precisamos para nesta noite, em teu nome, ministrar, Senhor, a tua palavra. Fale aos nossos corações, que a palavra do Senhor seja compreendida por cada um de nós, fortalecidos assim, Senhor, pelo teu Espírito. Ao sairmos daqui, que estejamos agradecidos por termos ouvido a tua voz. Fale com a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Os irmãos podem tomar os assentos, se assim desejarem. Pois bem, meus amados e queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que tem de estar com os irmãos na noite deste dia, para aqui juntamente com todos adorarmos ao Senhor. Agradeço a Deus por sua bondade e fidelidade, misericórdia, tem sido constante em favor de nossas vidas. E quero também louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão reunidos aqui para adorarem ao Senhor. Meus amados, eu quero, antes que eu esqueça, passar aos irmãos o pastor Adaildo, pastor de Alverca. Ele enviou-me uma mensagem agora à tarde, pedindo para agradecer à Igreja Sede pela cooperação para a realização do trabalho que eles realizaram, ou seja, para a realização do encontro de casais, que foi uma bênção para cada um de nós. Portanto, o pastor Adaildo pediu que manifestasse a gratidão dele, da igreja em Alverca, ao apoio dado por cada um dos irmãos. Muitos dos irmãos estiveram empenhados, ajudando, que Deus seja louvado. Portanto, fica a consideração do pastor Adaildo, à igreja do Senhor aqui neste lugar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos, irmãos, voltar ao que estamos falando com os irmãos, e para isto eu quero chamar os irmãos, ou convidar, melhor dito, para voltarmos na nossa Bíblia para a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Nós vamos voltar para lá. Os irmãos devem recordar que nós estamos falando sobre o capítulo 12 e o versículo de número 1. Estamos já para finalizar esta parte desta primeira expressão usada pelo apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Então vou pedir à igreja em conjunto, todos os irmãos, que leiam o versículo 1 do capítulo 12 desta epístola. Toda a igreja. Amém. Pois bem, os irmãos estão lembrados que na semana passada nós consideramos com os irmãos a respeito de colocarmos o nosso corpo à disposição de Deus. Lembrando os irmãos que nós estamos usando a linguagem do sacrifício no Velho Testamento, que é apresentada por Paulo no capítulo 12,
Assim, meus amados irmãos, temos o entendimento, estamos passando aos irmãos, que este sacrifício apresentado a Deus por nossas vidas aqui, uma vez havendo cada um de nós compreendido o plano de Deus para as nossas vidas, já tendo as nossas vidas entregues nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, portanto, este sacrifício que o apóstolo Paulo enfatiza, mostra que deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo diz ser o nosso culto racional. É preciso termos o entendimento que esse é o sacrifício de nossa parte em resposta ao sacrifício de Jesus para a salvação das nossas almas ou para a nossa salvação, para livrar-nos, portanto, da condenação eterna. Aqui estamos nós, na colocação do apóstolo Paulo, na condição de servos de Deus, de pessoas que já nasceram de novo, que foram transformadas e que compreenderam o plano da salvação. E agora, gratos a Deus, pois esta deve ser uma atitude espontânea, voluntária, do coração daquele que nasceu de novo, ele apresenta-se a Deus. Dentre as muitas considerações que já discorremos com os irmãos, estamos falando sobre colocarmos o nosso corpo à disposição do Senhor nosso Deus. Quero lembrar os irmãos que a Bíblia também está mostrando para nós que este sacrifício deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Estamos considerando a questão do sacrifício vivo e não morto. E eu disse aos irmãos, eu volto a considerar, só para que a gente não esqueça, que esta linguagem colocada pelo apóstolo Paulo, usada, melhor dito, pelo apóstolo Paulo, ela não é por acaso, pois se fosse, bastaria ele dizer em sacrifício a Deus. Mas ele mostra, portanto, algumas coisas que são significativas e que devem ser pensadas por cada um de nós ao meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. A primeira delas, ele está apresentando que deve ser um sacrifício vivo. Já no Velho Testamento, a vítima tinha que morrer para depois ser oferecida a Deus. Os irmãos sabem disso. Por vezes, quem oferecia o sacrifício deveria colocar a mão sobre a cabeça do animal, o animal seria imolado, apresentado ao Senhor nosso Deus. Estamos usando aqui a linguagem do holocausto, onde toda a vítima era consumida em sacrifício ao Senhor nosso Deus. Nada perdia. Quero lembrar os irmãos nesse aspecto, meus irmãos, ou tudo na questão espiritual, quero lembrar os irmãos que aqui também esta é a ideia usada pelo apóstolo Paulo, exatamente toda a nossa vida ao serviço de Deus, exatamente toda a nossa vida ser consumida diariamente no sacrifício ao Senhor nosso Deus. Portanto, dentro desta questão, eu disse aos irmãos que nós precisamos considerar duas coisas, as quais demonstrarão para nós que nós estamos como sacrifícios vivos no altar do Senhor nosso Deus, ou seja, como comprovar que estamos vivos no altar do Senhor nosso Deus. A primeira coisa, eu disse aos irmãos que é o desejo de fazermos para Deus. Quem está vivo, claro que deseja. Nós precisamos ter o desejo de fazermos para Deus. E em segundo lugar, dentro do que nós já consideramos, estou só lembrando os irmãos, eu disse aos irmãos que a renúncia do que nós tínhamos por fazer para nós mesmos. Por vezes, muitas coisas que iríamos fazer para nós, nós deixamos de fazer e passamos a fazer exatamente o que Deus quer que nós façamos. Pois nascemos de novo, nós compreendemos qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Não existe, irmãos, uma vida cristã autêntica, não existe uma vida cristã verdadeira que não seja uma vida de renúncia à nossa própria vontade, quando nossa vontade está ferindo a vontade de Deus, quando não harmoniza com a vontade do Senhor nosso Deus. Para nós termos a compreensão e agradarmos ao Senhor nosso Deus, nós precisamos, portanto, ter o conhecimento destas verdades e assim, tendo este conhecimento, sabendo que nossa vontade está indo contra a vontade do Senhor nosso Deus, nós deveremos, portanto, renunciar nossa própria vontade. Procurei enfatizar aqui a questão do apóstolo Paulo, mostrando isso aos irmãos, e considerei com os irmãos a história dos moravianos.
Falamos com os irmãos aqui sobre a vida dos moravianos. Quis compreender exatamente o que estou mostrando aos irmãos, ou passando aos irmãos. Palavra daqueles 2 jovens que se venderam como escravos para pregarem a palavra de Deus para 3.000 escravos. E a palavra deles, para quem não entenderam, inclusive a própria família, claro, né? Muitas pessoas não entenderam o posicionamento desses jovens. A palavra deles foi para que o cordeiro receba, para que ele receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Esta é a motivação dos nossos corações, é o que eles quiseram dizer. Claro que por trás disto, irmãos, teve, um todo. Os irmãos devem lembrar que eu disse aos irmãos da consagração dos moravianos a Deus, como é que eles viveram e o quanto foram pessoas de oração. Disse aos irmãos que eles oraram, ou seja, nas gerações, 100 anos, ininterruptamente, sem cessar. Foram 100 anos de oração. Quando completa-se 100 anos, esses missionários, portanto, aparecem, esses 2 jovens, com 20 anos de idade. Assim sendo, meus amados e queridos irmãos, eu quero agora andar mais para frente um pouco com os irmãos. Quero observar aqui com os irmãos, para isto, eu vou chamá-los, ou levá-los, à primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Nós vamos ler aqui o versículo de número 20. Se os irmãos encontraram, eu faço um pedido que todos em conjunto o leiam em voz alta, por favor. Amém. Podem ler. Irmãos, por que o nosso corpo ele deve estar à disposição de Deus? Paulo vai responder esta questão para nós não só num versículo. Ele responde para nós em alguns versículos. A Bíblia, ela é análoga, como costumamos sempre falar com os irmãos. E aqui Paulo começa a mostrar isso para nós, dentro ou tendo como ponto de partida um problema que alguns irmãos da igreja de Corinto tinham. Paulo vai responder esta questão. E é provável que nós tenhamos, não aqui no nosso meio, mas nós tenhamos na atualidade cristãos, pessoas que têm problema também em relação a esta questão. O apóstolo Paulo, portanto, responde eles quando ele fecha o versículo de número 20. Mas a grande verdade é que ele parte a partir, ou ele começa a falar sobre isso a partir do versículo de número 12. E ele vai seguir, ele fecha o capítulo 6. Os irmãos sabem que quando estou dizendo ele fecha, não foi Paulo que fechou capítulos. A Bíblia no original, ela não é capitulada como nós temos aqui. Isto foi colocado pelas editoras mais tarde. A primeira divisão foi feita pelo cardeal Hugo. Isto é tão somente para nossa compreensão. Ficar mais fácil de eu e você entender as coisas. Foi separado. Portanto, meus amados irmãos, esse assunto que Paulo está falando aqui, ele vai dar sequência no capítulo 7, quando ele fala ou traz algumas respostas acerca do casamento, da posição do marido e a posição da mulher, que é algo que nós não queremos abordar aqui nesta noite. Mas levando os irmãos ao entendimento que no versículo 20, o apóstolo Paulo está mostrando para nós algo que nós precisamos considerar quando nós analisamos o que ele está dizendo em Romanos capítulo 12, que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor nosso Deus. Por que que o nosso corpo deve estar à disposição do Senhor nosso Deus? Paulo está respondendo, porque nós fomos comprados pelo Senhor nosso Deus, através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, aquilo que é comprado pertence a alguém. Quem pagou o valor desta mercadoria é o seu possuidor. Ele é o dono. Ele tem amplo direito de usá-lo como ele bem quiser, para a glória, aqui no caso de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do seu santo e bendito nome. Nós não podemos, irmãos, deixar desenvolver ou crescer dentro de nós o pensamento de que nós pertencemos a nós mesmos. Nós nos pertencemos debaixo do senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nosso senhorio para a nossa própria vida, está o senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta linguagem, ela não é usada por acaso. E dentro disso eu quero observar ainda 3 coisas com os irmãos.
nós vamos falar aqui sobre a questão de ser, desejar e fazer. Nós precisamos, irmãos, como crentes, observarmos esta questão no que diz respeito a sermos sacrifícios no altar do Senhor nosso Deus. Sacrifício vivo, sacrifício santo e agradável ao Senhor nosso Deus. Fica claro, portanto, pela resposta do apóstolo Paulo, ou pela colocação do apóstolo Paulo, que nós não pertencemos a nós mesmos. Paulo não está dizendo aqui no versículo 20, olha, você não se pertence a si mesmo, mas ele está dizendo que você foi comprado. Ele está dizendo que eu fui comprado. Ele está dizendo que nós fomos comprados. Paulo não é o único a dizer isto. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18, ele usa a mesma linguagem. Não foi com coisas corruptíveis como ouro, prata, que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de o sangue de um cordeiro imaculado, referindo-se à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também está mostrando para nós que nós fomos comprados. Nós deixamos, irmãos, nós deixamos de ser donos de nós mesmos. Hoje nós pertencemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele comprou as nossas vidas. Ele nos pagou. Se os irmãos observarem dentro da primeira carta aos Coríntios, Paulo usa isto pelo menos duas vezes. Ainda no capítulo 7, no versículo 23, ele está dizendo, fostes comprados por bom preço. Se nós olharmos a linguagem atualizada, ou se nós olharmos, por exemplo, a King James ou a nova versão internacional, os irmãos vão ver que o apóstolo Paulo usa uma linguagem que chama-nos muita atenção. Ele está dizendo que nós fomos comprados por um preço elevado, ou seja, além daquilo que de fato nós valíamos. Eu pergunto aos irmãos, o que valia o homem cheio de pecado? O que valia o homem condenado ao inferno? Irmãos, o preço que nosso Senhor Jesus Cristo pagou por nós é muito alto, não é devido ao seu valor, é muito alto devido ao seu sacrifício. Às vezes nós pensamos que é que a gente valia demais, mas pare e pense em uma vida mergulhada no pecado. Pare e pense nesta questão. Nós vamos observar aqui, meus irmãos, a suficiência da graça de Deus, a presença, a atuação da graça de Deus, e dentro desta questão, ainda que eu saiba, eu não estou aqui invalidando outra verdade, ainda que eu saiba que nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz para nós que uma alma salva, ela vale mais que o mundo todo perdido, mas nós estamos falando aí da alma salva. Uma vida entregue ao pecado, meu amado e querido irmão, o seu destino é o inferno. Então observe que o preço que Jesus Cristo pagou é um preço muito alto devido ser o seu sacrifício, o seu sangue puro, que ele derramou por nós na cruz do Calvário. Sem nenhum pecado, diz a Bíblia. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quando a Bíblia usa a questão desta, quando a Bíblia usa, irmãos, a linguagem desta questão, a Bíblia diz que nós fomos comprados com o sangue de Deus. A Bíblia nem refere ao sangue do homem, mas a Bíblia refere ao sangue de Deus, humanizado, aqui entre nós. Ele, havendo se tornado carne, estando entre nós, ele entregou ou derramou o seu sangue na cruz do Calvário por uma razão, para me limpar, me purificar dos meus pecados e fazer de mim uma nova criatura. Na verdade, eu fui comprado com o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como você também foi. Então, dentro dessa questão, eu quero observar algumas coisas com os irmãos. A linguagem que o apóstolo Paulo está usando para nós, ela vai mostrar-nos algumas verdades que nós precisamos considerar. A primeira delas, se o irmão Tiago puder colocar retorno para mim, às vezes tem demais e às vezes falta. Eu estou quase sem retorno. Só o retorno, deixa a igreja do jeito que está para eles aí, para tá bom, que a gente está clamando não. Põe só aqui para mim, só para não forçar a minha garganta. E tá bom, aí ficou bom demais. Deus abençoe.
Então dê-me a sua atenção, meu amado e querido irmão. Nós vamos considerar 3 coisas aqui que o apóstolo Paulo está mostrando, dentro desta questão, quando ele diz, porque fostes comprados por bom preço. Ele continua dizendo, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Veja que Paulo está dizendo que o nosso corpo e o nosso espírito agora é propriedade do Senhor nosso Deus. Dentro desta questão, irmãos, a primeira coisa que eu quero considerar, isso fica claro que o nosso corpo é dele, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro do contexto imediato, Paulo diz que nós somos santuários do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Deus está presente em nós. Você é um templo do Espírito do Senhor. Esse templo que nós estamos aqui, irmãos, é para nós congregarmos. Mas a igreja sou eu e você. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo somos nós. Aqui nós reunimos para coletivamente apresentarmos um culto ao Senhor nosso Deus. Esse momento de adoração, onde a gente vem para ouvirmos a palavra de Deus, para que a nossa fé cresça, para ouvirmos testemunhos, onde nós nos reunimos para juntos orarmos, onde nós nos reunimos para juntos nós cantarmos hinos de louvores ao Senhor nosso Deus. Mas a igreja sou eu e você, nós compomos, fazemos parte da igreja de nosso Senhor, espalhada sobre a face da terra. Este espaço aqui é tão somente para nós congregarmos, para nós reunirmos, não é as paredes que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas somos nós, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, meus amados irmãos, o nosso corpo é dele. Significa dizer, meus irmãos, que Deus tem pleno direito em usar o meu corpo conforme Ele bem querer, para a glória do seu santo nome. Pois o meu corpo é dele, o seu corpo é dele, o nosso corpo é dele. Nós temos muitas pessoas que eles desconsideram esta verdade. Nós temos muitas pessoas, meus amados, que não analisam esta colocação do apóstolo Paulo. Paulo ensina isto para nós. Segundo lugar, nós precisamos observar, nós precisamos entender, meus amados e queridos irmãos, que o nosso corpo, ele está sujeito a Deus, porque ele pertence a Deus. Ele tem um senhorio sobre ele. Eu preciso pensar sobre esta verdade. O meu corpo, ele está sujeito ao Senhor, nosso Deus. Eu não posso fazer com o meu corpo, que Jesus Cristo comprou com seu sangue, o que eu quiser fazer. Se o que eu for fazer, meus amados e queridos irmãos, vier destruir o meu santuário, esse santuário que é do Espírito do Senhor. Há quantas coisas, meus amados, que o homem não consegue compreender, que ele gostaria, inclusive, que desse para ele uma explicação lógica, uma explicação clara, que parece que vai além da compreensão puramente natural, que se não for pela fé, ele não conseguirá entender e compreender isto, pois o próprio contexto, meus amados e queridos irmãos, vai mostrar-nos, portanto, o zelo que nós devemos ter do nosso corpo, pois o nosso corpo é templo, é morada do Deus vivente, é morada do Espírito Santo do Senhor. Eu tenho meu corpo sujeito, você tem o seu corpo sujeito a Deus. Tudo, meus amados e queridos irmãos, que vá destruir o nosso corpo, que vá trazer para o nosso corpo prejuízo, portanto, nós estaremos indo contra a vontade do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele está usando a linguagem da impureza, ou seja, do relacionamento fora do casamento. Relacionamento sexual fora do casamento. É esta a linguagem do apóstolo Paulo. Ele está trabalhando a questão para chegar ao casamento. Os irmãos perceberão isso e já perceberam, por certo, ao analisarem aí. Portanto, Paulo vai mostrar para nós que o homem, ele foi comprado e que este corpo que foi comprado, ele tem o dever de glorificar a Deus, porque ele foi comprado para esta finalidade. Porque fomos comprados
pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, para glorificarmos ao Senhor nosso Deus. Ora, irmãos, uma coisa que nós temos muita dificuldade para nós compreendermos. Por vezes existem os dois extremos, quando não é o da direita, é o da esquerda. Eu tenho alertado a igreja em relação a essa questão, e nós precisamos cuidar muito, irmãos, para ficarmos com a Bíblia, com a palavra do Senhor nosso Deus, porque há aquela velha cantiga que ronda ou está presente no Arraial dos Santos, que Deus não quer nada com o nosso corpo, que Deus não interessa com o nosso corpo, Ele interessa com o coração. E eu faço uma pergunta: o coração o que? A bola de carne? Aquilo também é carne, aquilo também empodrece, aquilo também acaba, aquilo também some. Agora, o que eu não posso esquecer é que Deus é louvado, meus amados, ou Ele é glorificado através do meu corpo. Eu preciso compreender, meus queridos irmãos, que a motivação, ela tem que ser correta, mas eu lembro os irmãos que o meu corpo, seu corpo, nosso corpo, é o instrumento, ele é o veículo que manifesta os nossos sentimentos, ou as nossas ações, que nasceram dentro de nós, para que o nome de nosso Senhor seja glorificado. Portanto, se nós formos considerar, irmãos, eu vou dizer aos irmãos aquela questão que eu sempre digo aqui, que não está na Bíblia por acaso, porque quando a gente vai para 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, a Bíblia diz: e o mesmo Deus de paz, é Paulo falando, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E qual que é a ordem colocada por Paulo lá? E todo o vosso espírito, alma e corpo, corpo vem em terceiro lugar. Ele começa no que Deus prioriza, no espírito. Alma e corpo devem ser conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas olha, em contrapartida, Paulo agora vai falar, meus amados irmãos, de duas partes que compõem o homem. O homem, nós já estudamos isso, a doutrina da tricotomia, ou seja, espírito, alma e corpo. Agora Paulo vai falar de duas partes que compõem o ser humano, o homem. E agora ele não vai começar no espírito, agora ele vai começar no corpo. Isso já descarta para nós que Deus interessa, aquela visão de que Deus não interessa, que Ele não está nem aí para o nosso corpo, que Ele interessa só pelo nosso espírito. Olha, irmãos, afinal de contas, Romanos capítulo 8, versículo de número 11, diz que Deus vivificou o nosso corpo. O nosso corpo mortal. Ele está falando mesmo deste corpo aqui, ó. Nós precisamos ter esse entendimento. Há muitas pessoas que negam esta verdade, correm até desta verdade, mas observe que, em contrapartida, enquanto em 1 Tessalonicenses Paulo começa na ordem do que Deus realmente prioriza, que é espírito, alma e corpo, já em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo começa na ordem do corpo. Ele está dizendo aqui, em primeiro lugar, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se eu pensar que Deus não interessa pelo meu corpo, meus amados e queridos irmãos, eu vou me autodestruir. É ensinado para nós que o homem precisa ter limite para tudo, senão ele se autodestrói. Tiago, meu filho, estava conversando comigo hoje depois que ele chegou da escola, e falando-me sobre matéria escolar e mostrando o ponto de vista do que é defendido pela sua professora, e mostrando, segundo ele, o que ela discorre. Ela fala que hoje as coisas no mundo são aparentes, já não há uma definição absoluta, nem sequer para as políticas do país, só são definidas no papel, mas não são vividas na realidade. A grande verdade, meus amados e queridos irmãos, é que, preste-me atenção, isto vai mostrando para nós que esta falta de definição, esta falta de direção que o mundo tem levado o mundo a se autodestruir. Vai chegar uma hora que tudo vai convergir para o meio. Esta é a grande verdade.
Daí, meus amados irmãos, não demora a volta bendita de Jesus para buscar e arrebatar a sua igreja. Mas eu preciso ter então o entendimento, eu preciso saber, você precisa saber, nós precisamos saber que se Deus não interessasse pelo nosso corpo, nele nós não glorificaríamos ao Senhor. Através dele nós não glorificaríamos ao Senhor nosso Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia está dizendo, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo não está dizendo, em última instância, o qual, porque aí ele estaria falando do último, do espírito. Mas o termo aqui é o plural, ele está indicando o corpo e o espírito, os quais pertencem a Deus, tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito, tanto o nosso espírito quanto o nosso corpo pertence ao Senhor nosso Deus. Se em 1 Tessalonicenses, Paulo está mostrando que a ordem para Deus, dentro do que ele prioriza, começa na ordem do espírito, vem para a alma, vem para o corpo, mas também o corpo não foi deixado de lado. O corpo não foi colocado de fora. O homem precisa pensar sobre isso, o crente tem que pensar sobre isso. Aí eu quero fazer uma pergunta e deixar a interrogação para nós que estamos aqui nesta noite. Pelo nosso corpo nós temos glorificado a Deus, porque há quem pense que ele é capaz de glorificar ao Senhor só pelo Espírito. Irmão, servo e serva do Senhor, eu preciso entender que o nosso corpo é o veículo. É através do nosso corpo que vai ser manifesto o sentimento existente aqui fora, é o existente aqui dentro, perdão, vai tornar visível do lado de fora pelo nosso corpo, é o nosso corpo que vai demonstrar isso. Portanto, meus amados irmãos, não há lugar nenhum na Bíblia que vai dar-nos razão para nós pensarmos que Deus não quer saber, que Ele não interessa com o que nós fazemos com o nosso corpo. Por que Paulo está usando esta linguagem? Deixa eu fazer mais uma colocação. Quando eu disse aos irmãos, nosso corpo é de Deus, considere isso. No uso do seu corpo, lembre-se que ele pertence a Deus. Se ele pertence a Deus, um dia Deus vai querer saber como é que você usou esse corpo. Querer saber não, essa é a minha expressão, que é fraca e pobre demais, né? Talvez seja mais fácil perguntar assim. Ele vai querer saber o porquê que nós fizemos o que nós queríamos fazer com o nosso corpo. Por que nós nos achamos donos do nosso corpo que foi comprado por Jesus Cristo na cruz do Calvário? Esta é a grande verdade. Disse aos irmãos em segundo lugar que o nosso corpo, sendo dele, então é sujeito a ele. Nosso corpo é sujeito ao Senhor Jesus. Ele é sujeito ao Espírito de Deus. Ele é santuário do Senhor nosso Deus. Veja o versículo de número 13, por favor, irmãos, do capítulo 6. A Bíblia diz assim: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o... Olha o que a Bíblia está dizendo. O nosso corpo é para o Senhor e o Senhor para o nosso corpo. Eu preciso pensar como é, irmãos, que eu uso o meu corpo. Você precisa pensar como é que você usa o seu corpo. Nós precisamos pensar sobre isso. Em terceiro lugar, meus amados e queridos irmãos, isto indica para nós que na condição de crentes, de pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus, o nosso corpo deve estar pronto para ser usado por Ele. Nosso corpo deve estar pronto para ser utilizado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro dia eu disse aos irmãos, falando sobre isso aqui, que por vezes, irmãos, nós consideramos demais algumas coisas e desconsideramos outra. Eu vou repetir, do ponto de vista, partindo do princípio que eu disse aos irmãos, que Deus não quer que façamos nada, que destrua o nosso corpo, pois ele é templo, morada do seu Espírito. Agora, gastarmos o nosso corpo na obra do Senhor nosso Deus,
Isto é agradável ao coração do Senhor. Isto não é prejuízo, irmãos. Isto não é prejuízo. Há muitas pessoas que pensam que estão tendo prejuízo, porque eles se deixam gastar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto não é prejuízo. O único, irmãos, inclusive, o único nesse universo que pode contornar qualquer situação no seu corpo, na hora que Ele quiser, eu não vou dizer no estalar de dedo, não, na hora que Ele quiser, é só o Senhor nosso Deus. Único. Qualquer coisa que aconteça, desde que eu cuide do meu corpo, que você cuide do seu corpo. Lembremos que muitas coisas que acontecem conosco, é porque nós mesmos as deixamos gerar. Nós somos os criadores delas. Eu estava dizendo à minha esposa hoje, conversando com ela, estava dizendo à minha esposa hoje, muitas coisas, irmãos, que acontecem no nosso meio, que nós corremos a Deus depois falando, Jesus, resolve isso para nós. Sabe por quê? Acontece porque a gente cria ela. A gente traz ela à existência. Somos nós que formamos isso. Deus misericordioso como Ele não vai deixar de socorrer a gente. Ele é cheio de compaixão. Por vezes, sabe o que Ele faz? Ele deixa a gente aprender a lição. Ele deixa a gente no aperto um bocado bom. Até que a gente aprenda que aquele caminho que nós tomamos não foi um bom caminho. Aí Ele socorre-nos, porque a Bíblia diz que Ele é bom. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele socorre. Mas atenção, existem coisas que nós mesmos criamos. Eu paro e penso, irmãos, eu faço só uma colocação, nosso hábito alimentar. Quantas coisas que nós olhamos e falamos, Deus me livre comer isso. E nós sabemos que isto é bom. Quantas coisas que a gente come, que a gente sabe que é ruim para nós, mas a gente come porque a gente acha saboroso. Mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai causar um prejuízo. Sabe que vai vir o prejuízo. Então preste atenção, irmãos. Nós muitas coisas, eu estava ouvindo agora o pastor falando, ele fazendo uma colocação, ele falou assim, olha, eu não vou contar testemunho de fora, não, vou contar da igreja aqui de dentro. Aí dizendo ele, uma menina aqui de 9 anos, smartphone na mão, começou a conversar com um camarada de 26 anos, o camarada estrupou ela. Falando, aqui da igreja que eu pastoreio, ele alertando os pais, você pega um smartphone, coloca na mão de uma criança de 8 anos, de 10 anos, de 12 anos, você quer o quê? Então, ou seja, eu depois de conversando com a minha esposa, eu falei, tem coisas que nós criamos, nós trazemos para o nosso meio, irmãos, nós buscamos estas coisas, tem coisas que somos nós que trazemos para o nosso meio. Agora, desde que você esteja utilizando, cuidando do seu corpo, não haverá prejuízo no fato dele ser gasto dentro do reino do Senhor nosso Deus. Não é prejuízo para nenhum de nós. Isso nós podemos ter certeza. Porém, meus amados e queridos irmãos, eu preciso ter o meu corpo pronto, preparado para Deus usar-me a hora que Ele quiser. Veja o versículo de número 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Não somos nossos, irmãos. Irmãos, nós não nos pertencemos. Quanto mais cedo nós acordarmos para esta verdade, melhor. Quanto mais cedo nós abrirmos os olhos para isto, melhor será para mim, melhor será para ti, melhor será para todos nós. Lembremos do que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5. Não precisa abrir não, vou só lembrar os irmãos, está escrito lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 15. Paulo dizendo, referindo a pessoa de Jesus. E Ele morreu por todos, para que todos que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu. A Bíblia está dizendo aí que a finalidade de Jesus ter morrido na cruz do Calvário foi para deixarmos de viver para nós mesmos. Porque olhe para cá, por favor, se eu fosse viver para mim mesmo, se você fosse viver para você mesmo, nós iríamos caminhar direto para o inferno. Essa é a verdade. O homem, na sua pura inclinação, meus irmãos, ele deseja o céu, ele deseja na boca, mas não do coração.
Pergunta a uma pessoa sem Jesus aí, se porventura ele crê na existência do céu e do inferno. Pergunta para ele aí, você vai para o inferno? De jeito nenhum. E você corresponde com a palavra de Deus? É claro. Você faz a vontade de Deus? Faço. Do ponto de vista da sua visão ou da visão de Deus? É bom, aí já mudou o negócio. Aí já mudou o negócio. Porque olhe para cá, uma coisa que eu preciso perceber: os padrões de Deus, eles são mais elevados do que o meu padrão. Só o homem nascido de novo, havendo sido liberto por Jesus Cristo, ele é capaz de viver segundo o padrão de Deus, porque o Espírito de Deus está na vida dele. E é bom que a gente lembre que a cada dia que eu ouço uma ministração, que eu ouço a palavra de Deus, que eu leio a palavra de Deus, que eu venho à igreja, que a mensagem, que o ensino é falado comigo, irmãos, eu vou me assemelhando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso vai acontecendo na minha vida, vai acontecendo na sua vida. Você hoje talvez é melhorzinho do que ontem, talvez até ontem você era ruim demais da conta. Hoje você já é melhorzinho um pouco. Na próxima semana, se você continua servindo ao Senhor nosso Deus, Paulo descreve isso para nós, ele relata isso para nós em Colossenses, irmãos. Ele vai mostrar que nós devemos nos revestir da imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas olha para lá o que ele escreve, que ele vai descrever mostrando o que é o revestimento. Ele diz que a bondade tem que estar presente. Aí eu pergunto aos irmãos, nós somos mesmos bons, irmãos? Irmão, não responde para mim não. Mas deixa eu fazer só uma pergunta para você. Se alguém pisar no seu calo agora, qual que é a sua primeira reação? Qual que é a sua primeira reação? A gente vai encontrar uns 3 por aqui e por ali. Não é muita gente no meio dos crentes, não. Uns 3 por aqui e por ali, que eles vão corresponder de acordo com o que a Bíblia está mostrando para nós. Mas a grande maioria, irmãos, a gente tem que dormir uma noite em cima daquele veneno, para que no outro dia ele não esteja na nossa veia. Durante a noite, é que aquela coisa esquisita que está percorrendo todo o sangue do corpo, as veias, é naquela noite que aquilo vai cessar, vai diminuir, desaparecer. Lá ele fala sobre a bondade, ele fala da compaixão, ele fala da humildade, referindo, ele está dizendo que é isto que vai mostrando que nós revestimos da imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí deixa eu perguntar aos irmãos, essa questão da bondade mesmo, isso é uma coisa de nós pensarmos, porque segundo se sabe, bondade diz que é característica fundamental do coração cristão. Aí eu preciso perguntar para mim mesmo, meu coração é bom? Teu coração é bom? Nosso coração é bom? Falando sobre isso, deixa eu contar um testemunho para você. Diz que certa irmã, recebeu o telefonema do marido, do esposo, ligou para ela. Falou com ela, olha, eu não volto para casa mais não, viu? Estou ligando só para não te deixar aí me esperando o resto da sua vida, eu não volto para casa mais não. E ela falou, o que foi? Não, me apaixonei por outra. Estou gostando de outra, agora já estou com ela e vou embora com ela para o Japão. Estavam lá no México. Ele estava no México a trabalho. E ligou para a esposa. Volto mais não, daqui agora é para o Japão. E aí passa os dias, os filhinhos, papai nunca vem, mamãe, papai nunca vem. Chegou o momento que ela teve que falar, seu pai volta para casa mais não, meu filho. Mas ela é serva de Deus. Passado anos, o esposo ligou, falou, olha, é assim, nós temos 2 filhos aqui, as coisas complicou para nós, ligou para ela. Eu tenho 2 filhos aqui com a mulher, as coisas complicou para nós, eu não tenho como ficar com essas crianças, eu não posso mandar esses meninos para você cuidar, não. Ela falou, manda, pode mandar que eu cuido. Os meninos vieram e ela cuidou das crianças. A gente encontra um aqui que faz isso? Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Passou mais uns anos, mais algum tempo. Isso não é historinha não. Passou mais algum tempo, o homem liga de novo, falou, olha, infelizmente ele tinha sido diagnosticado agora com câncer para matar em pouco tempo,
Ele falou para ela: não tem um seguro de vida, não posso deixar a mulher nessa situação, os meninos precisam dela, e eu queria que você recebesse ela na sua casa. Ela falou: manda ela, pode mandar, ela é mãe dos meninos. Você está entendendo o que eu quero dizer? Muitas vezes, irmãos, olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos falando em tornar semelhantes. O que as pessoas vão falar para a gente na hora? Você é uma mulher besta. Isso é uma burra. Não é? Agora eu pergunto aos irmãos a princípio, irmão, por mais que seja cruel para a gente, mas o que aqueles dois menininhos que nasceram daquela relação totalmente errada tem a ver com a história da atrapalhada dos pais errados? O que aqueles meninos tinham a ver? Aqueles meninos poderiam ter um futuro totalmente atrapalhado se aquela mulher não tem uma atitude inteiramente cristã, de um coração cheio de bondade. Você está entendendo o que eu quero dizer? Muitas vezes você se considera cristão salvo de acordo com o seu padrão, mas não com o padrão divino. O padrão divino é mais alto. O padrão de Deus é mais alto. Se a gente pergunta a alguém: você é bom? Certeza absoluta. Você está preparado para ir para o céu? É claro. Na hora. Aí a gente pergunta: mas segundo o seu padrão ou segundo o padrão de Deus? Porque o padrão de Deus é mais alto que o nosso. O padrão de Deus é mais alto do que o nosso. A gente tem que pensar sobre isso. A gente precisa pensar sobre isso. Em falando, meus amados, sobre o nosso corpo, a gente não pode esquecer, né? Provavelmente chegaremos lá, que eu fico pensando às vezes, essa irmã aí que eu acabei de citar, ela um dia vai estar diante do tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5 e 10. Eu queria até falar depois sobre isso, lá na frente. Como é que vai ser julgada essa obra dela? Porque a Bíblia diz que ali vai ser julgado pelo que foi feito. Nós vamos ser julgados pelo que nós fizemos por meio do corpo. Como é que o nosso corpo não interessa para Deus, irmão? Se nós teremos recompensa pelo que nós fizemos através do nosso corpo. Irmão, o que tem de gente que vai descer de cabeça para baixo para aquele lugar que eu não quero falar, por causa desse negócio de que Deus não quer nada, não tem nada a ver com o corpo, que Deus não quer corpo, que para Deus é o coração. Muito desinformados, muito desinformados. Muito desinformados. Vocês acham, por exemplo, que Deus quer uma mulher santa, que Ele comprou com o sangue dele, mostrando partes do corpo dela para os outros? Ele lavou, remiu ela com o sangue dele. Você acha que Deus quer ela mostrando partes do corpo dela para as pessoas ver? E ver a fulana. Olha, eu tenho pessoas tão pequenas aqui, mas quantas pessoas, eu vou rasgar o véu, quantas pessoas que masturbam por ver uma mulher mal vestida, descomposta, mostrando partes do corpo, colo do seio, parte das pernas. Masturbam. Imagine como é que fica o marido de uma mulher. Onde é que isso vai entrar na cabeça dele, ele pensar que pode ter alguém masturbando pensando na mulher dele? Será que a gente pensa que isso aqui é brincadeira? Uma mulher decente e que honra o marido dela, eu não creio que ela tem coragem de fazer um negócio desse. Isso a princípio não precisa nem de ser crente, irmãos. Quando nós falamos de crentes nascidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, isso ainda é muito mais. Isso ainda é muito mais. Aí por vezes as pessoas querem que escrevam lá, quase quer que escrevam lá, olha, não pode vestir transparente, olha, tem que pôr um negócio assim, olha, tem que tomar cuidado com isso. Ué, irmãos, eu ia carregar um caixote nas minhas costas. Um dia que ia ter como colocar isso nas minhas costas, carregar na minha mão a Bíblia. Bom, isso é uma colocação que eu estou fazendo para os irmãos. Quem pensa que Deus não interessa pelo nosso corpo, está completamente enganado. O que nós fizermos por meio do nosso corpo, nós teremos recompensa perante o Senhor nosso Deus. Isso vai para o lado dos homens também. Porque embora a gente sabe que a mulher é mais tentada pelo que ouve e o homem pelo que vê, mas há alguns homens engraçadinhos também que se veste, parece que querendo que todas as partes do corpo dele que não deve ser notada, seja notado.
Precisa também considerar isso, porque senão terá o mesmo problema. Mas deixa eu caminhar mais um pouquinho com os irmãos. Vamos caminhar mais um pouquinho com os irmãos. Quando Paulo está usando esta linguagem, está aí na sua Bíblia, eu quero que os irmãos me acompanhem aí. Quando Paulo está usando essa linguagem, porque fostes comprados por bom preço. Esta linguagem, meus amados e queridos irmãos, ela quer dizer para nós, ela significa para nós, aqui o resgate. É a ideia do resgate, da remissão. De termos sido remidos ou comprados. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, e esta ideia que o apóstolo Paulo passa para nós, é a ideia do pagamento, que resulta na mudança de proprietário. Então eu quero lembrar os irmãos, voltar a lembrar os irmãos, que se eu vivesse para mim mesmo, com a minha velha natureza, com a vontade da minha carne imperando na minha vida, se você vivesse com a sua velha natureza, você caminharia diretamente para a perdição. Jesus Cristo, portanto, ele efetuou o seu sacrifício na cruz do Calvário. Comprou você, não parte de você. Ele comprou o seu espírito, comprou sua alma e comprou o seu corpo. Ele comprou você e não parte de você. Ele interessa, portanto, por nós, num todo completo, espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito. Deus seja louvado. Embora eu entenda que Cristo prioriza assim espírito, alma e corpo, não adiantará nada cuidarmos do corpo e não cuidarmos do espírito. Mas dizer para mim que a pessoa cuida do espírito e não importa com o corpo também é conversa. Também é conversa. Ambas as coisas têm que ser notadas. Eu tenho dito aos irmãos, nem o da esquerda, nem da direita, tá bom, mas eu estou querendo... O extremo, muito bem, obrigado, Moisés. Nem o extremo da esquerda e nem o extremo da direita. É preciso andar segundo o padrão de Deus, revelado nas Escrituras. Isso basta para nós. Vivermos segundo o padrão do Senhor nosso Deus, revelado nas Escrituras, isto basta para mim, isto basta para ti, isto basta para cada um de nós. Lembremos que esta linguagem mostra-nos a ideia, é isto que fala, a ideia é esta: preço pago para mudar, portanto, o que vai resultar em mudança de proprietário. Por isso Paulo está dizendo que nós não somos de nós mesmos, no versículo de número 19, e que não sois de vós mesmos. Aí Paulo vai dizer por que nós não somos de nós mesmos, porque o homem, ele tem a natureza tão, que se Paulo só diz no versículo 19, não sois de vós mesmos, o homem vai falar, por quê? Aí Paulo já responde embaixo, porque fostes comprados por bom preço. Você foi comprado, meu senhor. Minha irmã, você foi comprada. Meu jovem, você foi comprado. Nós que estamos aqui nesta noite fomos comprados pelo sangue bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus, que Ele seja louvado para sempre e glória seja dada ao seu nome. Bom, Paulo está trabalhando com essa questão porque os irmãos percebem que ele está escrevendo para a igreja que estava em Corinto. E entre esta igreja, seria bom que os irmãos estudassem a história desta igreja, para compreender o porquê que Paulo escreve primeiro aos Coríntios, principalmente, o porquê da primeira escrita dele para esta igreja. Você vai perceber que entre os cristãos de Corinto, havia mentalidade entre eles, haviam pessoas que eles pensavam que pelo fato de terem recebido o Espírito na vida deles, não obstante, ou a despeito do que eles fizessem pelo corpo ou com o corpo, não haveria consequência nenhuma, não haveria problema nenhum. Então Paulo mostra para eles que eles estão enganados, estão dizendo o vosso corpo e o vosso espírito devem glorificar a Deus. Mas que mentalidade errada essa, da gente pensar que não glorificamos a Deus pelo nosso corpo, se é através do nosso corpo que a gente trabalha para o Senhor nosso Deus. Daí, meu querido e amado irmão, existem coisas que nós precisamos considerar, e eu passo a citar para os irmãos, por exemplo, nossos atos,
nossas motivações, porque nossos atos, eles devem ser resultado das nossas motivações, certo? A nossa conduta é resposta ao que Deus fez por nós. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo viveu aqui nesta terra, sendo Ele o nosso padrão. Quem pode caminhar um pouquinho comigo para Efésios capítulo de número 5, versículo 1, é isso mesmo lá? Eu não ia citar esse versículo, mas pronto. Efésios capítulo 5, versículo de número 1, isto mesmo. Muito bem. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Não é a primeira vez que não é a única vez que vai ser citado para nós. Em 1 Coríntios, Paulo também fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então preste minha atenção. Assim como nosso Senhor Jesus, estando aqui nesta terra, ele viveu uma vida inteiramente submissa ao nosso Pai Celestial. A visão é exatamente esta, que agora nós vivamos uma vida inteiramente submissa a nosso Senhor Jesus Cristo, na ordem do Espírito, na ordem da alma e na ordem do corpo. E quando Paulo vem para 1 Coríntios, ele começa no corpo, porque o corpo, instrumento pelo qual são manifestos o que está, ou o que reside, o que está presente no Espírito que está aqui dentro. Como que eu vou dizer para o meu Espírito, glorifica a Deus e fica... Lá dentro está a motivação, mas eu vou expressar isso através da minha boca, que faz parte do meu corpo. Eu vou glorificar a Jesus Cristo usando os meus ouvidos, ouvindo a sua palavra. Eu vou glorificar a Jesus Cristo com os meus pés no seu caminho, fazendo a sua vontade, andando na sua presença. O que diz a Bíblia para nós? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, ou boas novas. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Eu preciso considerar isso. Para tanto, irmãos, eu disse inclusive esses dias aqui para os irmãos, aos obreiros, porque eu estou falando com os obreiros, relacionado à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, papel do obreiro, estamos falando sobre isso, e estamos mostrando, ou trabalhando com os obreiros para mostrar, porque Jesus é o exemplo maior para nós. Ele é o exemplo maior para nós. Então, meus amados irmãos, a Bíblia vai mostrar para nós que Cristo glorificou ao Pai em tudo aqui na terra, deixando claro para nós que nós agora devemos também, como Ele glorificou o Pai, nós devemos glorificá-lo em tudo. Eu tenho que pensar se a minha vida está a glorificar o Senhor Jesus Cristo. Senão, irmãos, eu preciso pensar na ideia, eu preciso pensar na possibilidade de eu perder todo o meu tempo, de eu viver uma vida, irmãos, de perda de tempo, por não considerar o que eu preciso considerar. Quero mostrar isso para os irmãos rapidamente. Então, nossos atos, motivação, conduta, é uma resposta ao que Deus fez por nós. Como Cristo viveu uma vida inteiramente submissa ao Senhor. Veja João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, versículo 8. Epa, as horas já me mandou parar. João capítulo 15, versículo de número 8. Bendito é Deus. Encontraram? Amém. Então fazem um favor de ler, por favor. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. Nós glorificaremos o nome do nosso Pai, dando muito fruto, e Jesus diz que em consequência disso seremos seus discípulos, ou daremos uma prova de que nós aprendemos com Ele, que é o Mestre. Como se saberá que nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo? Assemelhando com Ele, procedendo com Ele, produzindo o que Ele produzia, frutificando como Ele produzia, é a consequência. Ele vai mostrando: assim sereis meus discípulos. Que Deus seja para sempre louvado. Ainda faço mais uma citação em João ainda, capítulo 17, versículo de número 4. Jesus dizendo para o Pai:
Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Como foi esta consumação da obra de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu quero fazer uma pergunta para você. Foi o Espírito de Jesus sem o corpo que foi levado à cruz? Você quer pensar comigo nesta noite? Quer considerar isto? Foi para a cruz só o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo? Lá estava o corpo de Cristo pendurado naquele madeiro. Ele sofreu as dores na sua carne, no seu corpo. Você está me entendendo? Ele está dizendo aqui: eu te glorifiquei na terra, havendo consumado a obra que me deste a fazer. Interessante, irmãos, que esta oração aqui, ela é na quinta-feira antes de Jesus ser entregue. Jesus já está falando da obra consumada, antes dele subir ao Calvário, porque ele está inteiramente disposto a ir até a última consequência, mas consumar a obra do Pai. Então ele está dizendo: eu glorifiquei o teu nome na terra, tendo consumado a obra que tu me deste a fazer. Ele está vendo o Calvário já realizado. Ele está vendo ele na cruz do Calvário, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. Com isto o nome do Pai Celestial é glorificado, porque aí ele pagou o preço para a nossa salvação. Aí sim, irmãos, abriu-se a porta para que todos possam dizer, aqueles que creem no sacrifício de Jesus: pela graça fui salvo por meio da fé. Isto não veio de mim, ou não provém de mim, é dom de Deus. Não é procedente das minhas obras, para que eu não me glorie, mas é uma dádiva do meu Pai Celestial, porque Cristo executou esta obra. Mas eu quero lembrar a igreja que me ouve nesta noite, que não esteve na cruz só o Espírito de Jesus, lá esteve também o seu corpo. Você está me entendendo? Por que a Bíblia fala, meus amados irmãos, sobre a necessidade de nós mortificarmos a nossa carne? Deus interessa com o seu corpo. Eu vou fazer uma citação rápida, já encerrando, os irmãos podem colocando de pé. Quando Moisés se apresenta diante de Deus, ou ele nem sequer sabia, com aquelas sandálias lá do Egito, o lugar que ele estava era a Terra Santa. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, tira as sandálias do seu pé, porque o lugar que você está é terra santa. Se Deus se preocupa com sandália no pé de um indivíduo, porque ele estava no lugar, a presença de Deus santifica o lugar. Eu preciso saber que esse lugar aqui é santo, porque Deus está aqui. Ele escolheu este lugar para nós o adorarmos. Então não caia nessa falácia de que Deus não importa com o nosso corpo, porque Ele importa sim, Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a nossa vida.